Velho Testamento, lição número 32. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Obrigado, Darrell. É hora de você pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu me sinto sempre muito feliz cada vez que podemos estar juntos aqui através do programa Encontro com a Palavra. Estudamos até o 8º livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. Nesse livro da Bíblia, Ruth ilustra uma pessoa que não fazia parte da família de Deus. Vemos que Deus expressou seu amor e sua graça para com ela por meio da redenção. A volta de Ruth para Belém com a sua sogra é uma linda ilustração da nossa redenção e salvação. Deus expressou sua graça para com ela, primeiramente no capítulo 1, quando ela foi colher atrás dos segadores. Isso era uma lei de Deus dada no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9 e 10. Quando os segadores estivessem fazendo a colheita nos seus campos, não poderiam pegar o que caísse no chão. E não deveriam pegar todas as uvas e nem todas as espigas de milho. Dessa forma, os pobres e os estrangeiros seriam beneficiados. Ruth conhecia essa lei, e por isso foi aos campos colher atrás deles. A lei do parente remidor introduz uma verdade muito importante no livro de Ruth. Noemi, sogra de Ruth, tinha um parente muito rico cujo nome era Boaz. No versículo 3 do capítulo 2 nós lemos que Ruth foi colher no campo e, por acaso, entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque, seu falecido sogro. Ei, você acha que isso foi por acaso? Você acha que, coincidentemente, ela foi colher no campo desse homem? Lendo o primeiro capítulo de Mateus, descobrimos que Boaz e Ruth fazem parte da genealogia de Jesus Cristo Messias. Você acha que Deus, sabendo que a união dessas pessoas e o seu casamento levaria à vinda do Messias, deixaria que isso acontecesse por coincidência? Claro que isso foi providencial. Ruth foi para o campo que pertencia a Boaz. E no versículo 4 nós lemos: Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Que exemplo de relacionamento entre funcionário e empregador, hein? Não seria bom começarmos o nosso dia na fábrica ou na loja dessa forma? O Senhor seja com você. E o outro grita de lá: Deus te abençoe. E no versículo 5 nós lemos: Perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Você quer saber o que essa pergunta realmente significa? Significa que Boaz se apaixonou. Ele viu aquela linda mulher colhendo nos campos. Ruth significa beleza, ou botão de rosa. É claro que ela era muito bonita. Quando Boaz a viu, ficou simplesmente embasbacado. Foi amor à primeira vista. Ele se apaixonou por ela e perguntou ao seu encarregado o que ele sabia sobre ela. O encarregado contou tudo o que sabia, que ela tinha sido casada com um homem hebreu no país de Moabe, que seu marido tinha morrido e que ela tinha jurado lealdade à sua sogra. E ele provavelmente contou que enquanto era casada com um homem hebreu, ela tinha se convertido. No versículo 8 lemos que Boaz disse a Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Dê ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Boaz deixou claro a Ruth que estava interessado nela. Agora as coisas tinham mudado bastante. Sua resposta está no versículo 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe:
Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Deparamos-nos com uma palavra muito bonita na Bíblia. Graça. Graça significa favor e bênção de Deus que não merecemos. Ruth está dizendo a Boaz, eu não sou hebreia, não sou como uma de suas servas. Por que tem esse tipo de consideração comigo? Boaz respondeu que ela tinha feito a sua parte. No versículo 11 ele diz, eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Isso é muito importante. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você está vendo, Ruth tinha se convertido e Boaz sabia disso. Quando Boaz declarou a sua intenção de mostrar mesmo consideração por ela, Ruth disse, ache-o graça aos teus olhos, Senhor meu. Em outras palavras, ela disse, está bem, eu aceito o que você está fazendo por mim. Aí então, durante a refeição, Boaz disse, achega-te, come do pão e molhe o teu bocado no vinho. Lemos aí que ela almoçou com ele no seu primeiro dia de trabalho. E diz ainda que ela comeu até ficar satisfeita. Havia uma música quando eu era jovem que dizia mais ou menos assim. Bom, uma pena que a inflação já levou aquele nosso centavo, né? Mas a música dizia assim, ó. Se eu tivesse um centavo, sabe o que eu faria? Eu gastaria tudo em doces para você. Eu nem me importo, porque você é tudo que eu gostaria de ter. Ah, porque eu estou apaixonado por você. Por você tudo eu gastaria. É isso que você tem vontade de fazer quando está apaixonado. Você quer gastar tudo com aquela pessoa. Você quer dar tudo para ela. Boaz estava realmente apaixonado e ele ficou pensando no que mais poderia fazer por aquela moça. Depois do almoço, Boaz chamou seus segadores e disse, olha, quando vocês virem aquela moça atrás de vocês, deixem cair tudo o que estiverem carregando. Deixem tudo no chão e deixem que ela pegue. Deixem cair tudo de propósito. No final do primeiro dia de trabalho, Ruth estava carregada com tudo que tinha colhido. A lei ordenava, se você deixar cair inadvertidamente, não pegue do chão, deixe lá. Boaz mandou, toda vez que vocês a virem, deixem cair tudo que estiverem carregando. Boaz estava realmente interessado em Ruth, hein? Então, quando Ruth voltou para casa, trazia um saco de grãos. Quando sua sogra viu, perguntou, onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Inocentemente Ruth respondeu, no campo de um homem chamado Boaz. Noemi quase caiu para trás. Ela disse, bendito seja o Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado. O que Noemi estava tentando dizer era, nós vamos morar na casa grande. Dá para entender o que você acabou de me dizer? Boaz é um homem rico e parente do meu marido, seu sogro. Eu tenho certeza que Noemi tinha explicado para Ruth a lei de Deuteronômio 25, que dizia, Ruth tinha o direito de procurar qualquer parente do seu falecido marido e pedir-lhe em casamento. É claro que Ruth já sabia disso, e Noemi disse, é bom que você não tenha que ir a outro campo, continue a trabalhar nos campos dele. O último versículo do capítulo 2 diz, assim Ruth se juntou com as servas de Boaz para respigar até que a cega de cevada e de trigo se acabou, e ficou morando com a sua sogra. Isso parece estranho, porque significa um tempo de mais ou menos 6 meses. Todo dia ela ia aos campos de Boaz. Podemos presumir que eles almoçavam juntos. Talvez ele a levasse embora para casa. Agora podemos achar que Noemi começou a ficar impaciente. O capítulo 3 começa assim. Certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Sabe que descanso quer dizer? Um marido. Ora, não é Boaz com cujas servas estiveste de nossa parentela? Lembra que eu falei para você sobre a lei do parente remidor? Noemi continuou, lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Depois que eles separavam a cevada, havia um banquete. Noemi disse, agora vai, toma um banho e põe um perfume, vai até a eira e depois que a festa acabar, veja onde ele vai descansar. Eles sempre dormiam perto da colheita para tomar conta dela. Aí, durante a noite, Noemi continuou, vá até ele, apresente-se e peça-o em casamento. Sabe, esse romance não era só o romance da redenção, era também um romance ao contrário.
Naquela cultura, Boaz não poderia pedir Ruth em casamento. Ruth é que tinha que pedi-lo. Havia muitos parentes do seu falecido marido e do seu falecido sogro. Talvez muitos deles quisessem se casar com ela, mas a lei era feita de tal forma que a viúva Ruth tinha que ir até um deles e falar: "Você quer ser meu parente remidor?" O que ela fez no capítulo 13 estava totalmente de acordo com o costume da época. Era um pedido de casamento. De acordo com as leis de Deus, o casamento poderia ter se consumado naquela noite. Mas a proposta de casamento foi feita de acordo com as leis. Não havia nada de errado. Lemos que no meio da noite estava muito escuro e Ruth foi e deitou-se aos pés de Boaz. Na verdade, Boaz se assustou quando viu que havia uma mulher ali. Ele perguntou: "Quem é você?" Ruth respondeu: "Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor." Isso era uma proposta de casamento que poderia ter sido consumada ali, naquele eirado, e estaria dentro das leis de Deus. Boaz disse: "Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovem, quer pobre, quer rico." Aparentemente Boaz era um homem mais velho. "E agora, minha filha, não temas, tudo que pedires eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa." Então Boaz disse: "Há um probleminha, Ruth. Existe um parente seu que é mais próximo do que eu, e ele tem o direito antes de mim." Muito interessante, não é? Boaz disse a Ruth: "Vá para a casa de sua sogra." Ele encheu algumas cestas com grãos e disse: "Vai para a casa de sua sogra e fica lá, até que eu mande notícias." A lei dos hebreus dizia que a mulher deveria propor casamento ao homem e que ele deveria cuidar dos detalhes legais da união. Ruth tinha pedido Boaz em casamento naquele dia bem cedo e ele tinha marcado uma audiência com os anciãos da cidade. Boaz viu o parente que teria prioridade no direito de se casar com Ruth e o chamou. "Ei, você, meu amigo, vem aqui, sente-se." O nome desse homem não é citado, por isso vou chamá-lo de amigo. Boaz disse simplesmente: "Ei, amigo." Lemos que Boaz se reuniu com 10 anciãos da cidade. Eles faziam esse tipo de reunião sempre que era necessário oficializar uma transação. Boaz promoveu essa reunião e disse àquele homem: "Você se lembra do seu parente Elimeleque? Lembra que ele foi para Moabe e morreu lá? Ainda existe parte de sua propriedade que precisa ser resgatada, e você é o primeiro na linha do parentesco para fazer isso. Se você quiser resgatar suas terras, pode fazê-lo. Se você não quiser, eu o farei." O homem respondeu: "Eu quero." Então Boaz disse: "Tem uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer. Quando você resgatar os bens de Elimeleque, também terá que se casar com uma mulher moabita." Acho que Boaz deu a impressão que seria uma mulher moabita velha. Talvez tenha sido por isso que ele disse para Ruth: "Vai para a casa da sua sogra." Boaz não queria que esse homem visse Ruth, porque talvez se o amigo a visse, não seria tão fácil conseguir os seus objetivos. No versículo 16 do capítulo 3, lemos que Ruth chegou em casa e Noemi perguntou: "Como foram as coisas, minha filha?" Na verdade, ela estava perguntando: "E daí, você já é a senhora Boaz? O casamento já foi consumado?" Noemi era uma típica mãe judia controladora. Ruth contou a Noemi como as coisas tinham acontecido e Noemi disse: "Espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir hoje este negócio." Noemi estava se referindo a toda a legalização que Boaz teria que providenciar. Ela quis dizer: "Fique tranquila, Boaz vai tomar conta de tudo." E ele tomou mesmo. Quando Boaz contou ao parente mais próximo de Ruth: "Você terá que se casar com uma mulher moabita", o homem disse: "Eu não posso redimi-la, porque isso prejudicaria minha própria herança. Eu não posso me casar com uma mulher moabita, porque mancharia a minha árvore genealógica. Fique você com o direito de resgate." Então Boaz disse para os anciãos: "Senhores, façam constar que eu resgatarei tudo que pertenceu a Elimeleque e que redimirei a moabita Ruth." Como já havíamos dito, essa história é realmente uma linda ilustração da redenção. Redimir significa comprar de volta, trazer de volta. No capítulo 5 do livro de Apocalipse há outra ilustração de redenção muito bonita. Naquele texto tudo está centralizado ao redor do trono. O versículo 4 diz: "Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele." A história está no capítulo 5.
O problema é que ninguém é digno de abrir os selos e abrir o rolo. Os estudiosos acreditam que o rolo seja como aquele rolo que continha todos os débitos da mulher que precisava ser resgatada. Lembre-se que o parente remidor tinha que provar que era apto para tal procedimento e que estava interessado em resgatar a mulher mesmo antes de abrir o rolo e descobrir quanto ela devia. Ele não tinha como saber quanto tudo isso lhe custaria. O lamento no céu provavelmente é porque ninguém está qualificado ou interessado em abrir os selos e o rolo e descobrir quanto vai custar para redimir a humanidade. Finalmente as boas novas são dadas. Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. A redenção descrita no 5º capítulo do livro de Apocalipse é demonstrada aqui no livro de Ruth, quando Boaz reuniu os anciãos da cidade. Conforme está descrito no capítulo 4 do livro de Ruth, ele a redimiu legalmente. Primeiro pagou todas as suas dívidas. Nesse sentido, ele a comprou de volta. Depois ele estabeleceu um compromisso com ela, casou-se com ela. Assim Boaz trouxe Ruth de volta à família de Deus. A redenção de Ruth ilustra 2 fatos na nossa redenção. A nossa redenção está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo foi o preço pago para nos comprar de volta para a família de Deus. No início, o homem e Deus viviam bem dentro da família de Deus. O livro de Gênesis nos conta que Deus criou o homem com liberdade de escolha e que o homem escolheu, assim como faz nos dias de hoje, viver do jeito que bem entende. Ou seja, longe de Deus. Deus imediatamente procura trazer o homem de volta ao seu relacionamento. A Bíblia chama isso de redenção. Como Deus redime o homem? Deus compra o homem com a morte de seu filho. Exatamente. Pedro afirma que não foi por meio de coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos redimidos. Todos os judeus sabiam o que Pedro queria dizer quando usou a palavra redimidos. É a mesma aplicação que se tem na lei do parente remidor. Pedro afirma que não foi prata nem ouro que nos trouxe de volta à família de Deus, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas isso é apenas parte da redenção. O casamento entre Boaz e Ruth ilustra uma segunda dimensão da redenção. Jesus Cristo está vivo e vivendo no planeta Terra. Ele ressuscitou dos mortos e está batendo na porta dos nossos corações. Ele quer que abramos a porta e o convidemos para entrar. O Cristo ressurgido quer ter um relacionamento conosco. Esse relacionamento é descrito como um relacionamento de amor. Jesus Cristo é um noivo, nós somos a noiva, fomos prometidos a Ele. Em outras palavras, a nossa redenção implica em algo para se crer e alguém para receber. Essa é a segunda dimensão da redenção que está ilustrada aqui no livro de Ruth. Ruth representa você e eu. Qual é a nossa esperança de redenção quando nos aproximamos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Nossa esperança está na graça de Deus. A graça de Deus é ilustrada nas suas leis aplicadas no livro de Ruth. Há outra linda verdade no livro de Ruth. A verdade é o que chamamos de romance ao contrário. Eu disse que esse livro é um romance de redenção e um romance ao contrário. Normalmente, na nossa cultura, o homem escolhe a mulher, mas por causa das leis de redenção, Ruth tinha que pedir Boaz em casamento. De acordo com o capítulo 3, ela tinha que dizer: Boaz, quero que você seja o meu parente e remidor. O mesmo acontece na nossa redenção. O que Boaz podia fazer era mostrar que a amava e que gostaria de ser seu remidor. Mas ela tinha que dizer: eu quero que você seja o meu remidor, Boaz. Boaz não podia fazer essa declaração. Jesus Cristo está à porta dos nossos corações. Ele está lá. Bate, bate, espera, espera. O Dr. John R. W. Stott afirma que é assim que a maioria dos cristãos trata Jesus. Jesus fica lá, na porta do coração, e a pessoa faz tudo, menos aquilo que Jesus quer que ele faça.
A maioria dos cristãos está orando pelo buraco da fechadura. A maioria dos cristãos está jogando dinheiro para Jesus por debaixo da porta. Tudo que Jesus quer é que a pessoa abra a porta, convide-o como seu Salvador e Senhor para entrar, controlar a sua vida e ter comunhão com Ele. Mas a maioria dos cristãos não faz isso. Eles ficam falando com Jesus pelo buraco da fechadura. Temos que dizer para Jesus: eu quero que o Senhor seja o meu remidor. Quero que o Senhor me compre com a sua morte e que me traga de volta, estabelecendo um relacionamento comigo. Tudo que você tem a fazer é dizer para Jesus: eu sei que o Senhor está aí, o fato de estar me esperando pacientemente, batendo a porta do meu coração, mostra que o Senhor quer me redimir entrando na minha vida e tendo um relacionamento comigo, como de um casamento. Mas para isso, tenho que dar-lhe uma resposta, abrindo a porta da minha vida. Tenho que pedir que o Senhor seja o meu remidor. Sabe, o Senhor Jesus é incrível e Ele tem prazer em nos remir. Outra aplicação do livro de Ruth tem a ver com Noemi. Noemi era uma mulher bonita e, de certa forma, ela me faz lembrar de Marta no Novo Testamento. Noemi era uma pessoa prática. Lembre-se que no primeiro capítulo ela estava culpando a Deus por tudo que lhe tinha acontecido, por todas as coisas que aconteceram naquela distante terra chamada Moabe. Muito bem, mas Noemi não é mais a mesma pessoa no capítulo 4. Agora ela está louvando ao Senhor porque está segurando o nenê de Ruth e de Boaz. Acho que no terceiro capítulo Noemi é a figura da igreja, que faz as pessoas tomarem consciência da redenção. Alguém tem que falar sobre a redenção. Como as pessoas saberão se ninguém contar? Como pregarão se ninguém as enviar? Alguém tem que anunciar as boas novas da nossa redenção. Noemi é a figura dessa pessoa. Foi ela que fez com que Ruth tomasse consciência das leis de redenção que ministraram a graça e o amor de Deus sobre a vida de Ruth. Foi ela que disse a Ruth: Ruth, você conhece as leis, agora vá até o eirado e as aplique. Ruth fez o que Noemi a mandou fazer. Ela pediu que Boaz fosse seu redentor. Noemi, portanto, representa a figura da igreja e o seu papel da igreja, de falar as boas novas da nossa redenção. A palavra graça é uma palavra muito bonita e representa outro conceito no livro de Ruth. Imagine Ruth alguns anos depois de ter se casado com Boaz. Ela já teve seu filho Obed. Obed se tornou o avô de Davi, o que o coloca na genealogia de Cristo. Imagine que Ruth está fazendo compras numa loja e encontra alguns dos segadores com quem trabalhou durante 6 meses nos campos de Boaz. Eles dizem: Oi, Ruth, tudo bem? Ah, esse é o seu filhinho Obed, não é? Nós sempre soubemos que você conseguiria o que queria. Você soube fazer o jogo, não é mesmo? Puxa, o jeito como você lidou com Boaz. Trabalhou duro por 6 meses para conseguir o que queria e fez tudo direitinho. Você é bem esperta, não é, Ruth? Você acha que Ruth aceitaria esses comentários? Talvez ela dissesse: Olha, a única razão para eu estar onde estou é porque alguém me amou muito. Me amou o suficiente para prejudicar a sua própria herança, me comprando de volta e me trazendo de volta para a família de Deus. Eu devo tudo ao amor de Boaz e ao amor de Deus representado na sua lei da redenção. Agora imagine que você e eu estamos no céu e encontramos com alguns amigos da terra que nos dizem: Nós sabíamos que vocês conseguiriam porque sempre foram muito espertos, sempre foram muito inteligentes, sábios. Tínhamos certeza que vocês saberiam direitinho o que era necessário fazer para conseguir entrar aqui. Será que você ou eu aceitaríamos esses comentários? Claro que não. Nem eu nem você podemos entrar no céu, a não ser pela graça do nosso Redentor que nos ama. De todos os desafios e aplicações desse livro, esse é o mais importante. O livro de Ruth ilustra a nossa redenção. E a aplicação do livro é essa: você já foi redimido? Você já pediu que Jesus Cristo seja o seu remidor? Pense nisso. No próximo programa tem mais. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.